Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler os versos 30 a 32. Efésios 4, 30 a 32. A palavra de Deus diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Vamos orar? Nos ajuda, Senhor, a ouvir e entender a instrução da Tua palavra. Permite, ó Deus, que ela nos mostre a beleza da caminhada com Cristo e nos aproxime mais desta perfeição e formosura, quebrando em nós aquilo que desagrada ao Senhor e produzindo em nós aquilo que lhe dá alegria e prazer. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não entristeçam o Espírito de Deus. Esse é um grande desafio para todos nós. Se nós repararmos bem na nossa própria experiência pessoal, é muito comum que a gente entristeça pessoas que estão próximas de nós e que são muito queridas. Hoje nós temos, no dia de hoje, a comemoração do Dia dos Pais, e quantas vezes filhos fazem coisas que entristecem os seus pais? Quantas vezes os filhos estão irritados contra os seus pais por coisas que fizeram? O marido chateia a esposa chateia o marido, os melhores amigos entram em discussão, brigam. Graças a Deus nós podemos nos reconciliar, podemos nos reaproximar, mas o fato é que não é muito difícil que em várias situações nós mesmos tenhamos essa experiência de entristecer alguém ou de ser entristecido por outra pessoa. Essa é a nossa condição de pecadores. Deveríamos ser mais tolerantes uns com os outros, porque nós sabemos que às vezes falamos coisas que não devemos, às vezes fazemos coisas por impulso, às vezes não nos apercebemos de algo e quando nós fomos ver, nós já fizemos alguma coisa que prejudicou alguém. Devemos ser mais tolerantes uns com os outros e saber que isso acontece. Às vezes atrasa, às vezes esquece, às vezes faz errado. Essa é a nossa realidade. Mas mesmo assim a gente fica triste com as pessoas quando estas coisas acontecem. Agora imagine, quando nós estamos falando daquilo que fazemos diante dos olhos de Deus. Ele que é perfeito, Ele que é santo, Ele que é sempre bom, Ele que está sempre presente e instruindo a nossa vida, como Ele se sente diante da nossa dificuldade em atendê-lo. Diante dos pecados que nós abrigamos, diante das ações que fazemos contra a sua glória e contra os outros, que estão em desacordo daquilo que Ele propôs para nós como seus filhos, como sua igreja. Às vezes nós nos envergonhamos do nome de Jesus e não o confessamos diante dos homens. Vimos aquela oportunidade de falar de Jesus, vimos aquela oportunidade de apresentar o Evangelho, mas temos medo, temos receio do que possa ser dito e fechamos a nossa boca. Essas coisas, certamente, nós podemos dizer, entristecem
o Espírito Santo. E o nosso esforço deve ser em evitá-las. Nesse capítulo 4, Paulo está fazendo, a partir do verso 17, uma série de considerações e exortações sobre a nova vida que nós aprendemos com Jesus Cristo. Nós vimos um homem perfeito. Nós vimos alguém que amou perfeitamente os seus amigos a ponto de dar a sua vida por eles. Nós vimos alguém que foi capaz de pagar o nosso pecado e enviou para nós o seu Espírito para que nós pudéssemos ser cada vez mais parecidos com ele. Um novo homem, diz o verso 24, que está sendo criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, está sendo produzido em nós. E por isso, então, o texto segue dizendo: fale a verdade. O texto diz: não peque na sua ira. O texto diz: não furte mais, trabalhe e ajude o necessitado. Não permita que da sua boca saia nenhuma palavra torpe, mas use a sua boca para transmitir graça àqueles que ouvem e produzir edificação. E então, ele traz essa última consideração. E não entristeçam o Espírito. Porque é o Espírito que está trabalhando em nós para o dia da redenção. Ele quem está preparando a nossa mente, Ele quem está preparando a nossa vontade, Ele quem está preparando os nossos sentimentos, os nossos ânimos, para que esteja diante de Jesus Cristo. Daqui a pouco, no capítulo 5, Paulo vai dizer que Cristo está trabalhando em nós de tal forma que Ele quer apresentar nós, a sua igreja, perante Ele, nesse dia da redenção, sem mancha, sem mácula, sem ruga nenhuma. Ele está trabalhando com todo afinco. Imagine você preparando um bolo, ou imagine você limpando o seu carro para uma viagem, imagine você preparando ali um presente, embrulhando um presente para alguém com todo o carinho. Você não quer que aquilo seja amassado, você quer que o gosto esteja bom, você experimenta, você vai lá nos cantinhos fazendo a limpeza, porque você quer oferecer naquele dia, naquele momento, um grande presente, você quer receber a pessoa com a sua casa toda arrumada, você quer que aquele almoço seja gostoso, e você está se esforçando nisso, e de repente vem a sua criança e derruba alguma coisa lá na cozinha, faz aquela bagunça, a gente fica bravo, não? Ou nós estamos ali concentrados, preparando alguma coisa, aí a esposa chama, a esposa quer alguma coisa, quer que vá ao supermercado, mas eu estava aqui me concentrando, preparando, arrumando isso, vou perder o que eu fiz. Nós ficamos bravos, nós vamos, porque maridos têm que fazer o que a esposa mandou, não adianta, mais cedo ou mais tarde a gente vai no mercado. Mas a gente fica bravo, não fica? Porque nós estávamos empenhados em alguma coisa. Nós estávamos comprometidos com alguma coisa. E quando aquilo que estamos fazendo de alguma forma é atrapalhado, não importa o motivo, justo ou injusto, nós nos irritamos. Muito bem. O Espírito Santo está trabalhando para que nós nos apresentemos como uma noiva bela, gloriosa, sem mancha, mácula ou ruga diante de Cristo. Mas por vezes as nossas ações atrapalham o trabalho dele. Fazem com que aquilo que ele está fazendo pareça que não vai prosperar. Ele quer nos ensinar sobre a verdade, mas a gente não aprende. Ele quer nos conduzir em santidade, mas a gente abriga o pecado. Ele quer fazer com que a gente conheça e ame a Deus, mas nós continuamos buscando os nossos desejos, interesses, querendo confiar em nós mesmos. E como isso deve entristecer o Espírito Santo? Nós não podemos deixar esta afirmação passar despercebida. A obra de Deus em nosso favor garante a nossa redenção, a nossa entrada no reino dos céus
independentemente do modo como vivemos ou agimos, porque o Espírito é de Deus, ele não pode falhar. O Espírito é de Deus e ele não vai apresentar um bolo mal feito, ele não vai apresentar um carro sujo, ele não vai apresentar um presente mal embrulhado, ele não vai apresentar uma noiva mal vestida. Ele vai cumprir o seu trabalho. Mas muitas vezes, e é isso que Paulo está nos lembrando, nós não estamos cooperando com ele. Devemos lembrar que os nossos atos não são a base da nossa salvação. Eles não fazem diferença naquilo que Deus decretou na eternidade sobre nós. De igual modo, o que nós fazemos não pode cancelar os efeitos da obra de Cristo, perdoando os nossos pecados. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E um preço precioso foi pago em nós, e este preço é plenamente suficiente para a nossa salvação. A mais maravilhosa verdade sobre a igreja é que a sua salvação foi conquistada com toda a certeza por Jesus Cristo. Nós fomos selados para o dia da redenção. Entretanto, e é isso que queremos lembrar nesta noite, ainda que o nosso destino esteja certo, nós podemos agir em acordo ou contrariar esta bendita esperança que foi concedida a nós por Jesus Cristo. Isso podemos fazer. Podemos alegrar o Espírito Santo com as nossas ações, ou podemos entristecê-lo. Podemos fazer com que ele se veja satisfeito com aquilo que é com o nosso progresso espiritual, ou podemos vê-lo empenhar-se e querer suar, trabalhar cada vez mais para que a gente possa apresentar um melhor resultado na próxima semana. Para que a gente dê uma resposta mais cristã na próxima discussão em casa. Para que a gente tenha uma atitude mais coerente com a confiança que temos em Deus da próxima vez que nos faltar algum recurso ou que formos prejudicados por alguém. E é isso que nós precisamos refletir. Nós amamos os nossos filhos, mas às vezes nós nos alegramos com eles, às vezes nós nos entristecemos com eles. E nós os orientamos para que eles possam nos trazer alegria. Eis o trabalho do nosso Pai. Ele está trazendo orientação para nós, para que Ele possa ter alegria em nós, ainda que tenhamos as nossas limitações. Para nos ajudar a vencer esse desafio, Paulo traz uma série de ações que tem como característica principal a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Ele já havia declarado lá no capítulo 4, verso 3, que a missão principal da igreja era preservar a sua unidade no Espírito. Então ele coloca aqui uma série de coisas que destroem a unidade da igreja e então entristecem o Espírito. Ou coisas que promovem esta unidade, coisas que levam a igreja a representar melhor o que é a graça de Deus e então alegram e agradam a Deus. Precisamos então olhar para os versos 31 e 32 com essa perspectiva. Quais são as coisas que podemos fazer ou que estamos fazendo que entristecem o Espírito e que a gente deve lutar para deixar de lado? Podemos fazer isto sim. São coisas colocadas de maneira prática, objetiva, concreta. Nós sempre teremos as nossas dificuldades, mas estas coisas, sim, podem ser colocadas para longe de nós. Podemos nos afastar delas, e esse é o nosso desafio.
As outras são colocadas como coisas que podem nos ajudar a fazer com que a igreja cresça em unidade, avance na comunhão e dê o bom testemunho diante de Deus e dos homens. A nossa salvação é certa, como eu disse, mas a nossa existência como igreja depende, segundo o texto, de nos afastarmos da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, das blasfêmias e de toda malícia. Além de todo o mal que estas coisas nos causam, porque elas são as coisas que entristecem o Espírito. Por outro lado, o texto diz que nós alegraremos o Espírito se formos benignos uns para com os outros, compassivos, pacientes, e se formos perdoadores. Essas coisas que são colocadas diante de nós, para que nós possamos crescer como uma igreja que caminha para a redenção. Esse programa proposto por Paulo, essas duas listas de atitudes que precisam estar sendo cultivadas em nós, são necessárias, porque, em primeiro lugar, nós somos pecadores. Como eu disse, não é difícil nós encontrarmos motivos para mágoa, ira e discussão. Toda família sabe disso. Todo casal sabe disso, todo pai sabe disso, toda mãe sabe disso, todo filho sabe disso. Mesmo os mais pequenos já sabem ficar ali emburrados, chateados, quando alguma coisa não acontece do jeito que ele quer. Não é assim, crianças? Tem hora que a gente fica com raiva, né? Não é? Nós sabemos disso, é assim que nós somos. Nós somos seres pecadores que nos apegam ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, e nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, e mesmo os menores entre nós estão vivendo com essa mesma realidade. Tem que ser do meu jeito. Aqui mando eu. Eu sou o pai, eu sou a mãe. As ações do velho homem estão presentes no nosso meio, e são elas as causas da nossa mágoa, da nossa ira, das gritarias entre nós, de todo aquele tipo de conflito que afasta-nos daquilo que Deus tem preparado para nós, no amor uns para com os outros. Essas ações, elas trazem prejuízos, elas nos levam a erros, elas nos levam a conflitos, e é por isso que estas coisas estão tão presentes em nós e devemos lutar contra elas. Nós vamos pecar, nós vamos tropeçar, nós vamos discordar, mas quando as coisas acontecerem, o que faremos? Quando essas coisas que nos entristecem acontecerem, nós vamos entristecer o Espírito Santo por causa delas? Não vou mais falar com aquele irmão, não vou falar mais com aquela irmã, não vou mais à igreja, fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, o pastor tratou assim, certo? Não consigo mais olhar no rosto daquele irmão, depois nós tivemos uma discussão, a discussão foi feia, eu disse que não devia, ele disse que não devia, e agora a gente não consegue mais reconciliar. Os pecados contra o nosso próximo são muito frequentes. E se nós deixarmos que o pecado que o outro nos faz, ou o que fazemos ao outro, prevalecer, muito, muito, muito breve, estaremos afastados uns dos outros. Teremos razão para não mais convivermos. E a unidade do Espírito, seja dentro de casa, seja dentro da família, seja na comunidade da igreja, vai se perdendo ao longo disso. E então, o Espírito que está trabalhando por esta unidade se entristece. Internamente, nós reagimos, segundo o texto, com amargura, cólera e ira. São coisas que estão de dentro, que vêm de dentro.
São coisas que, às vezes, nós estamos quietinhos. Nem sempre essas coisas que entristecem o espírito são expressas. Os irmãos mais tímidos ficam ali calados, sentem-se preteridos, sentem-se desrespeitados, e o que eles fazem é guardar aquilo no coração. É maquinar o mal. É queixar-se do outro, murmurar, reclamar, resmungar. Sim, há outros que explodem. Aqueles que deixam bem clara a sua insatisfação, que não levam o desaforo para casa, mas não importa, o pecado prevaleceu. O pecado ganhou espaço. Então, externamente, o texto fala de gritaria, de blasfêmias e de malícia. De palavras que ofendem a Deus e aos homens que foram criados à imagem de Deus. Você lembra, por exemplo, quando Tiago diz que a língua ela deve abençoar a Deus, mas não pode amaldiçoar os homens, que foram criados à imagem de Deus? É importante que a gente lembre que quando nós estamos falando mal do próximo, nós estamos falando mal de Deus. Quando estamos falando mal do nosso irmão, nós estamos falando mal daquele por quem Cristo morreu. O pecado dele que nos entristece, o pecado dele que nos fez mal, lembre-se, foi pago por Jesus Cristo na cruz. Isso não quer dizer que não deva haver repreensão. A Bíblia fala de repreensão. Isso não quer dizer que não deva haver disciplina. A Bíblia fala de disciplina. Isso não quer dizer que a gente deve acobertar os pecados dos outros. A Bíblia fala que isso é abominável. O que não pode haver é gritarias, blasfêmias e malícias. Ah, ele fez isso comigo. Ok, o que a Bíblia diz então para você fazer? Quais são as ações que você deve ter quando alguém pecar contra ti? Por blasfêmias, por exemplo, nós podemos exemplificar o número de vezes que tomamos o nome de Deus em vão para expressar a nossa ira. Você já fez isso? Você já, na sua raiva, usou o nome de Jesus? Meu Deus! Eu já falei tantas vezes para você, não aguento mais. Jesus, me ajuda, senão eu mato esse menino. Você já fez isso? É para isso que o nome de Jesus foi dado para nós. Essas coisas mostram que nós não estamos entendendo o grande privilégio que nós temos. O nome de Deus, às vezes, é usado para amaldiçoar a nossa família, os nossos irmãos em Cristo. A malícia, por exemplo, se manifesta na desconfiança, no desprezo que nós temos para com o irmão, na difamação, na chamada fofoca, na crítica maldosa. Não entristeçam o espírito. Vocês foram selados para a redenção, cada um de vocês. Sim, nós somos pecadores, o Espírito Santo sabe disso. Nós fazemos coisas irritantes, ele sabe bem disso. Mas nós precisamos ter consciência que devemos nos afastar daquelas reações que nos impedem de fazer com que esta nova vida que está sendo implantada em nós pelo Espírito se manifeste. Se ainda estamos longe daquela condição em que o pecado está afastado de nós, podemos demonstrar o nosso compromisso com a obra de Cristo, não nos deixando vencer pelo mal. É isso que Paulo fala em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você já viu Jesus Cristo fazer isso?
odiaram, perseguiram, falaram mal dele, maltrataram. Mas como reagiu o nosso Senhor? Com firmeza, apontando o pecado, mas sempre manso, sempre amoroso, sempre pronto a perdoar quem o busca em arrependimento. Não se deixe vencer pelo mal. Crucificado, o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15, diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio delas muitos sejamos contaminados. Deus está plenamente consciente da impureza que habita no nosso coração. Mais do que ninguém, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que esses pecados se manifestam em nossos pensamentos, palavras e atos. Sim, nós vivemos essa realidade, nós somos pecadores, mas Paulo diz: concentrem-se, não entristeça o Espírito. É justamente porque nós somos assim que Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. E Ele, o Espírito, é longânimo, trabalha e espera para que todos nós cheguemos ao arrependimento. Olha como Pedro diz, segunda carta de Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo com vocês, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes nós entendemos mal esse texto não está falando do mundo. O texto não está falando dos ímpios. O texto está falando de nós. O Senhor não está retardando a sua vinda, pelo contrário, Ele está pacientemente trabalhando em nós, com vocês, para que vocês todos, para que nenhum de vocês se perca, para que vocês cheguem ao arrependimento. Mas o fato é que se Ele, que é majestosamente santo e puros de olhos, pode receber como seus filhos e como santuários espirituais pessoas como nós, que têm os seus pecados, as suas lutas, os seus tropeços, as suas imperfeições, como nós podemos pensar que temos o direito de rejeitar um irmão, seja qual for o seu pecado ou o mal que ele cometa contra nós? Eu não estou dizendo que você está errado. Eu estou dizendo que você está certo. E não tem ninguém mais certo que o Espírito Santo. E ainda assim, Ele nos acolhe. Faça isso com seu irmão. Esforce-se em favor da comunhão. Esforce-se em favor da paz. Esforce-se em favor do bom relacionamento, porque essas coisas alegram o Espírito Santo. Como eu disse, eu não quero dizer com isso que nós devemos admitir livremente a prática do pecado entre nós. Não é isso. Nós somos filhos de Deus e nós seremos semelhantes a Jesus Cristo quando Ele se manifestar. Essa é a esperança que nós temos. João 3, 2 e 6 diz: agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele
não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. O que devemos fazer, então, é como fez o nosso Senhor diante do pecado dos nossos primeiros pais. Devemos nos aproximar do irmão pecador, do irmão que nos fez mal, do irmão que nos desagradou, com o evangelho da graça, com o fim de resgatá-lo do pecado. Não deixá-lo nesta condição, não aprovar as suas más atitudes. Temos sim que corrigir os nossos filhos, temos sim que discipliná-los. O que nós não podemos é ter raiva deles. O que nós não podemos é agir com ira. Podemos sim discutir sobre as coisas em casa, corrigir o andamento do nosso lar. O que nós não podemos é entrar em confronto com o nosso cônjuge. Amargura, cólera, ira, gritarias, blasfêmias, malícias não são instrumentos de salvação, não são instrumentos de graça. Se, como igreja, nós lançamos mão deles, então nós entristecemos o Espírito Santo. Nós temos muitos desafios na nossa caminhada cristã para chegar até aquele reino eterno. O pecado tenazmente nos assedia, nós temos que lutar contra ele, mas lembre-se, o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Então, ele nos deu esse programa espiritual. Longe de vós, toda malícia, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, ou seja, afaste algumas coisas, mas tragam outras. E essas coisas mencionadas aqui estão sempre no mesmo contexto. Elas são necessárias porque nós somos alcançados pelo perdão de Deus. Nós experimentamos que Deus tratou os nossos pecados de uma forma diferente. E então, quando nós lidamos com o pecado uns dos outros, nós queremos expressar este mesmo perdão, esta mesma graça, esta mesma manifestação que recebemos de Deus. É assim que Deus nos trata. Nós partilhamos a miséria, mas nós não permanecemos nela. O Senhor nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos alegrá-lo. E então perdoou o meu pecado em Cristo. Me amou eu ainda sendo pecador. E quando eu era seu inimigo, ele entregou o seu filho para morrer por mim. Fez isso por você. Fez isso pelo seu irmão. Romanos 5 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que podia acontecer? Talvez aquela hora que a gente tenha vontade de matar o marido, sabe? Faz assim, pensa assim, eu quero morrer pelo meu marido. Sabe aquela hora que você quer matar a esposa? Faz assim, eu quero morrer pela minha esposa. Porque é assim que Jesus faz. Foi isso que ele nos ensinou. Quando ele teve vontade de nos matar, o que ele fez? Ele se entregou por nós. Este é o exemplo que o Senhor está dando para a gente. Morra, ofereça-se pelo fraco, por aquele que peca, por aquele que não te corresponde com amor. Demonstre amor com ele, prove o seu amor para com ele, e você verá o precioso fruto do evangelho da graça presente na sua família, o precioso fruto da graça presente no seu lar, na educação dos seus filhos, no seu trabalho. Deus honra as pessoas que agem de acordo com a sua vontade. Imitem Deus. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E então, diz Romanos 8,32, nos dá graciosamente com ele todas as coisas. Por isso, o programa para não entristecer o Espírito é:
Sejam uns para com os outros benignos. O que de bom eu posso fazer? Eu sei que você faz coisas boas para a sua família. Eu sei que você faz coisas boas para a igreja. E graças a Deus a obra de Cristo está assim prosperando no nosso meio. Mas nós temos os nossos momentos de crise, nós temos os nossos momentos de desentendimento. Aquele momento que a gente não quer levantar e dar um copo d'água para a pessoa. Mas aí eu me lembro, Deus é benigno. Deus é bondoso. Ele não me nega o seu espírito, Ele não me nega o pão de cada dia, Ele não me nega a sua graça, o seu perdão, mesmo nos dias em que eu estou vivendo em pecado ou afastado dEle. Então eu me lembro e ajo com graça. Ofereço pão para o meu inimigo. Oro por aquele que me persegue. Não foi assim que aprendemos Jesus? Mas não estou falando do inimigo, eu não estou falando da pessoa que persegue, eu estou falando do seu irmão em Cristo, aquele com quem você vem e canta louvores. Eu estou falando do seu marido, da sua esposa, das pessoas que são mais próximas da sua vida, dos seus filhos, dos seus pais. Sejam benignos. Vejam como o Espírito Santo se alegrará. Você não tem motivos, você não tem vontade, você está ali injuriado, mas você diz: Deus está trabalhando em mim, eu vou agir com bondade. Eu quero trazer a bondade para o meu coração. Eu quero responder o mal com o bem, porque foi para isso que Cristo me salvou. E se os homens não reconhecerem o meu bem? E se os homens se aproveitarem disso? E se os homens desprezarem a bondade que eu ofereço para eles? Isso lhes pesará sobre a sua cabeça. Romanos 12 lembra que quando nós damos de comer aos nossos inimigos, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça deles. Haverá um juízo muito mais severo do que o seu contra o seu chefe, quando você, mesmo tendo sido preterido por alguma coisa, continuar a agir corretamente e honestamente. Haverá um juízo muito mais rígido contra o comerciante que lhe prejudicou, que lhe fraudou, defraudou num negócio, mas que você agiu corretamente e cumpriu as suas obrigações. Lembre-se, o processo humano, a sua raiva, a sua indignação, a sua queixa lá no Reclame Aqui, não chega perto da ira de Deus contra todos aqueles que praticam o mal. Confia no Senhor. Sim, busque os seus direitos, procure fazer, mas lembre-se, jamais deixe de ser benigno. Jamais deixe de fazer o bem. Foi para isso que o Espírito Santo veio habitar em nós. Não foi para que nós ajamos com malícia. Sejam compassivos. Tenham paciência. Deem uma segunda oportunidade. Andem uma segunda milha. Compreendam a fraqueza do outro, que por vezes ele não consegue fazer melhor, que ele está tão preso ao pecado, que continuará tratando e respondendo você de modo indigno. Ele é escravo do pecado, mas você... Talvez o seu irmão não amadureceu, o Senhor ainda não deu a ele a oportunidade de refletir melhor sobre as suas palavras, sobre os seus comportamentos, sobre a maneira como ele responde, mas você tenha paciência com ele. O Senhor está trabalhando na vida dele. Exorte, oriente, mostre que aquilo é ruim e creia que Jesus está trabalhando. Ele está trabalhando no seu marido, ele está trabalhando na sua esposa, ele está trabalhando no seu filho. Se as pessoas pertencem a ele, a obra de Cristo está garantida, nós somos selados para a redenção. Se não pertencem, a sua ira, a sua raiva, nada pode fazer. A ira do homem não pode produzir a justiça de Deus. Seja compassivo. Tenha paciência,
ou a salvação, ou a ira, um dia se manifestarão. E o texto diz: perdoem uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Eis o grande desafio que Jesus fez questão de introduzir na oração que ensinou aos seus discípulos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Regra impossível esta. Eu prefiro esta aqui, de Efésios. Assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar também. Mas se o Espírito Santo está trabalhando em nós, mesmo esta regra dura dada por Jesus na oração, nós poderemos experimentar. Nós temos nos afastados da mágoa e temos trazido para nós o perdão. Nós temos experimentado a reconciliação no nosso meio. Nós temos trabalhado as nossas lutas e diferenças. E então, nós nos vemos como filhos de Deus. Sabemos que essa é a experiência de alguém que foi perdoado, de alguém que sabe que a sua vida foi salva e que pode confiar na graça do Senhor e que pode oferecer essa graça àquele que está ao seu lado, que pode abrir este caminho para aquele que o feriu, que pode estender este favor para quem não merece, mas que, se ouvir a voz do Evangelho e buscar a restauração, nós aqui, como Igreja de Cristo, estaremos preparados para resgatá-lo. Que alegria, disse Jesus, existe no céu, quando um pecador se arrepende. É desta alegria que o Espírito Santo quer experimentar. Ele não quer experimentar a tristeza de ver o seu povo cheio de mágoas, ressentimentos, de confusões, de discussões. Ele quer ver o seu povo espalhando bem, trabalhando com paixão, cuidando uns dos outros e perdoando uns aos outros, porque sim, somos pecadores, mas pecadores remidos, alcançados, transformados por Jesus Cristo. Essa precisa ser a nossa experiência. Assim precisamos viver. E que alegria haverá no céu todas as vezes que nós, como igreja, agirmos assim, com os pecadores, que não são outros, somos nós mesmos. Mas que alegria haverá entre nós, quando nós percebemos os frutos preciosos da graça, do perdão, da reconciliação, da exortação mútua, que nos levará à presença e à companhia do Senhor Jesus, o nosso Redentor. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo Teu Espírito, que, vivendo em nós, cria em nós um coração puro, cria em nós um coração transformado, e ajuda-nos, ó Deus, para estender esta graça àqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, ó Deus, pela comunhão que temos aqui como igreja, pela proximidade que o Senhor tem dado aos irmãos, pela alegria, ó Deus, de podermos cuidar uns dos outros, sermos amigos, estarmos nos amparando nas nossas dificuldades. E obrigado também, ó Deus, porque temos ouvido a instrução do Senhor. De tal forma, ó Deus, que aquilo que pode nos dividir, que pode nos colocar uns com os outros, uns contra os outros, tem sido colocado de longe, ó Deus, tem sido afastado. Mantém-nos assim, para que o Teu Espírito se alegre em nós. Ajuda-nos, ó Deus, quando qualquer uma destas coisas, seja na nossa casa, seja na nossa prática como igreja, quiserem prevalecer. Não permita, ó Deus. Nos dá sempre a lembrança de que fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus, e que esta lembrança nos leve também a perdoar o nosso irmão. Pedimos isso, ó Deus, debaixo da Tua graça,
em nome de Jesus. Amém.